todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Trabalho que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional o pensamento dos grandes nomes que compõem a nossa academia, o nosso sodalício. E hoje eu tenho a imensa satisfação de entrevistar um confrade muito querido, um dos grandes magistrados que atuou realmente no campo da informatização na Justiça do Trabalho e que é, sem sombra de dúvida, nosso diretor hoje na Academia Brasileira de Trabalho e que é uma figura sensacional. Senhoras e senhores, com vocês, José de Alencar, nosso confrade da Academia, desembargador, aposentado do TRT da 8ª Região e uma figura sensacional. José de Alencar, meu estimado amigo, que bom recebê-lo no ABDT Entrevista. Bom para mim, né, Pamplona? Estar com você. Muito obrigado, Pamplona. Muito obrigado não só por me entrevistar, mas sobretudo por esse magnífico trabalho que você está fazendo, entrevistando os confrades e confreiras e produzindo conteúdo da melhor qualidade, para a nossa divulgação nas nossas mídias digitais. Muito obrigado, Pamplona. Eu é que agradeço pela oportunidade de trabalhar contigo e é a regra básica da minha vida. Quem não vive para servir, não serve para viver. Nós dois juntos estamos servindo não somente a Academia Brasileira de Trabalho, mas a comunidade jurídica nacional e internacional que tem interesse no aprofundamento do direito de trabalho. Estamos juntos, meu parceiro. E vamos falar essa noite, vamos falar nessa oportunidade de um tema que é muito provocante. Novos paradigmas e a longa crise do direito do trabalho, com José de Alencar. Meu amado Alencar, o que é que você quer dizer com esses novos paradigmas e a crise do direito do trabalho? Pamplona, vamos começar do começo. É, no início dos anos 90, eu, eu me deparei com um livro que para mim foi fundamental, que é o livro de Thomas Kuhn, filósofo historiador da filósofo da ciência, historiador da ciência, que é a estrutura das revoluções científicas. É um livro sensacional. Eu indico, inclusive, lá no mestrado da UFBA, na minha disciplina de metodologia, né, científica, justamente nessa compreensão dos novos paradigmas, dessa ideia. Fale aí. Pois é. E eu li esse livro e fiquei muito bem impressionado, porque desde que eu li esse livro, desde que eu compreendi o conceito kuhniano de paradigma, ele tem não só me servido para compreender a, a, a evolução da ciência, mas, sobretudo, para compreender a evolução do direito do trabalho, como reflexo da evolução do próprio mundo do trabalho. Indo ao ponto, Thomas Kuhn descobriu, porque se trata disso, de uma descoberta, um conceito inovador na história da revolução científica, é o conceito de paradigma. Paradigma, no sentido kuhniano do termo, não é propriamente assim como a gente pensa hoje, normalmente, no senso comum, um padrão. Ele é mais além disso. Para Kuhn e para nós que somos praticantes de uma técnica ou de uma ciência, ou de uma tecnologia, paradigma deve ser compreendido como um conjunto de verdades cientificamente reveladas. Não se trata de verdades reveladas pelo senso comum, pela fé, ou por uma crença, ainda que seja uma crença agnóstica. Não. É um conjunto de verdades cientificamente reveladas, com base nos quais, isto é, com base neste conjunto de verdades cientificamente revelados, os homens, a humanidade, ao longo da sua história, encontrou e resolveu problemas. Basicamente, então, paradigma é isso. É um conjunto de verdades cientificamente reveladas que permitem ao homem encontrar problemas e prover soluções modelares para tais problemas. É com base nesse conceito que nós temos compreendido melhor o que é que se passa, afinal, no mundo do trabalho. Como toda verdade, a verdade ela é relativa,
e ela tem, digamos, um prazo de validade. Chega um determinado momento que ela deixa de ser propriamente verdade, ela não consegue mais ser uma verdade cientificamente revelada, ela é superada por outra. Quando isto acontece, o paradigma entra em crise. E ele entra em crise por duas razões básicas. Ou porque aquele conjunto de verdades cientificamente reveladas não conseguem mais encontrar problemas, ou, Uhum. se os encontra, não consegue prover soluções modelares, não consegue resolver problemas. Quando o problema não é encontrado, mas ele existe, quando o problema é encontrado, porque existe, mas não se consegue ainda prover solução para tal problema ou problemas, nós temos uma crise. E essa crise é a crise de paradigmas. Essa foi a grande sacada de Thomas Kuhn. Transpondo isso para o mundo do trabalho, e esse foi o meu exercício nos últimos 30 anos, eu passei a compreender melhor a crise do próprio direito do trabalho, que eu ouvi falar na década de 80 e não compreendia o que é crise do direito do trabalho. Italianos, espanhóis vinham aqui a Belém e falavam numa crise do direito do trabalho, mas como crise do direito do trabalho? Nós vivemos aqui no apogeu do direito do trabalho, como falar em crise? Mas, na verdade, a crise terminou chegando e eu tive que usar dos paradigmas cunhanos para compreender melhor. A minha compreensão, então, com base em eh, paradigmas cunhanos, é a seguinte: o primeiro modo de produção que o homem conheceu foi o modo de produção chamado comunista primitivo. Era um modo de produção em que eh, o trabalho, não havia sequer um conceito de trabalho, o homem primitivo não dominava o conceito de trabalho, o conceito de trabalho apareceu muito depois, e tudo que ele produzia era apropriado coletivamente. Ele não tinha bens pessoais, pouca coisa, no máximo um adorno, uma roupa, uma tanga, um cocar ou coisa parecida que era apropriado individualmente. O resto era apropriado coletivamente. Por isso que esse paradigma é o paradigma do comunismo primitivo. Esse paradigma ainda é praticado ainda hoje nas nossas tribos indígenas isoladas, de um certo modo, ainda existe, os nossos indígenas ainda praticam esse modo de produção, de apropriação coletiva dos bens que são produzidos nesse modo de produção. Acontece que esse paradigma entrou em crise por uma razão bastante elementar. Ele não era mais capaz de resolver problemas, mesmo para aquelas comunidades primitivas. Não conseguia mais produzir alimentos em quantidade suficiente, não conseguia, a caça e a pesca e a coleta não eram mais suficientes para a produção de bens e de serviços para aquela comunidade. O paradigma entrou em crise e teve que ser substituído por outro. E, surpreendentemente para nós hoje, que façamos é, um olhar anacrônico no sentido de querer compreender o comunismo primitivo e sua crise à luz de valores atuais, ele foi substituído por um novo paradigma que resolveu o problema da escassez e, pasme, fez avançar a humanidade. E esse paradigma foi o paradigma do trabalho escravo, em que alguns homens trabalhavam para outros, que se apropriavam desse trabalho dos escravos, e, com isso, a humanidade progrediu ao longo de vários séculos e civilizações importantíssimas tiveram por base o modo de produção baseado no trabalho escravo. Egito Antigo, Roma, várias civilizações cresceram, evoluíram e nos deixaram um legado importante com base no trabalho escravo. Nós, particularmente no Brasil, ainda no século XIX, recorríamos ao trabalho escravo. O trabalho escravo, do ponto de vista formal, foi abolido no Brasil só em 1888, e do ponto de vista fático, ele existe até hoje. Agora mesmo se encontrou um grupo de garimpeiros que estavam explorando ouro no Amazonas, com base nesse paradigma do trabalho escravo, sob a forma de trabalho degradante. Mas é trabalho escravo, até agora. Pois bem, esse paradigma do trabalho escravo,
que fez a humanidade progredir também entrou em crise. E quando ele entra em crise, o homem tem que encontrar um novo paradigma. E esse novo paradigma é o paradigma do trabalho artesanal. O trabalho artesanal, então, permite um novo ciclo de progresso da humanidade, um novo ciclo econômico, uma nova evolução, e ele se torna dominante. O paradigma que já foi comunista primitivo, que já foi escravagista, com o trabalho artesanal, ele também se torna hegemônico, se torna dominante. E ele foi dominante ao longo de toda a Idade Média, por exemplo, e com toda a carga negativa que a modernidade lançou sobre a Idade Média, certo é que o trabalho artesanal foi o paradigma dominante durante toda a Idade Média e permitiu que a humanidade evoluísse. Quantas coisas não foram construídas e quanto a sociedade humana não evoluiu com base no paradigma do trabalho artesanal. Mas também esse trabalho artesanal entrou em crise e ele precisou então ser substituído por um novo tipo de trabalho, e esse trabalho é o trabalho industrial. É o que surge com a Revolução Industrial, que acabou com. Não eliminou totalmente o modo de produção baseado no trabalho artesanal, mas eliminou o feudalismo, eliminou o modo de produção baseado no trabalho artesanal. O trabalho artesanal eu tenho assim como exemplar, porque ele tem uma característica em que o artesão ele dominava todas as etapas do processo produtivo. E o exemplo a que eu mais recorro é Stradivarius. Stradivarius, ele era um artesão capaz de derrubar uma árvore, saber que árvore ele tinha que derrubar, qual era a espécie que ele tinha que derrubar, qual era o tipo de carvalho, seja lá o que fosse, que ele tinha que derrubar. Ele tinha conhecimento, tinha rudimentos de astronomia bastante suficiente para saber em que fase da Lua ele tinha que derrubar aquele carvalho, sabia a direção em que deveria tombar aquele carvalho, aquele pinho, seja lá qual fosse a árvore. Tombada essa árvore, ele cortava, ele serrava, cortava em pequenos pedaços, reduzia aquilo no formato adequado, até produzir um violino que ainda hoje é o melhor violino do mundo. Quem tem um Stradivarius sabe que tem uma obra de milhões. E, além do mais, Stradivarius testava, fazia o pós-venda e dava manutenção do seu violino. Enquanto ele viveu, era assim que funcionava. Então, ele dominava todas as etapas do processo produtivo, da escolha da madeira à pós-venda, a manutenção dos seus violinos. E esses violinos existem até hoje. E isso mostra como era importante o trabalho artesanal, mas ele entrou em crise, teve que ser substituído e foi substituído pelo trabalho industrial. O trabalho industrial é aquele que nós conhecemos, é aquele que produziu, foi uma mudança à vida na base econômica, que produziu o direito do trabalho. O direito do trabalho é o direito do trabalho industrial. Esse é o ponto. E o trabalho industrial, que aquele que nós conhecemos no Brasil, é o trabalho taylorista fordista. Ele é do início do século XX, na virada do século XIX para o século XX. Há uma disputa entre os sociólogos do trabalho franceses e americanos para saber onde é que surgiu esse paradigma. Os americanos, que puxam brasa para a sua sardinha, apontam Samuel Colt, que teria inventado uma forma de produzir pistolas para atender uma grande encomenda do exército americano, e ele inventou um sistema de peças intercambiáveis e criou uma linha, uma espécie de linha de montagem, e aquilo acelerava a produção de pistolas. Mas quem quiser ir buscar um exemplo mais antigo, pode encontrar no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, em que ele propõe uma fábrica de alfinetes em que aquele antigo artesão que fazia todo o alfinete era substituído por 3 artesãos em uma linha, em que um cortava o fio de arame, outro fazia a ponta e outro botava a cabecinha do alfinete. E com essa simples divisão do trabalho,
se alcançou uma produtividade altíssima que não se conseguiria com um artesão que fizesse as três coisas. Samuel Coates também conseguiu uma produtividade muito alta se um armeiro só fosse fazer. Então, vários armeiros faziam só uma parte, cada um fazia uma parte da pistola, e no final um deles montava. Então, ele conseguiu uma produtividade muito alta no conjunto dos seus armeiros. Agora, quem teve a sacada mesmo foi Taylor, e Taylor era um jurista, só que a formação inicial dele, ele percebeu que ele não teria muita chance como jurista, porque ele tinha um defeito de visão, e no modelo americano ele teria que ler muita jurisprudência, e ele não ia dar certo. Então ele abandonou o direito e foi ser engenheiro ferroviário. E como engenheiro ferroviário foi que ele inventou o modo de produção taylorista. E ele escreveu um livro que são os fundamentos da moderna ciência da administração. Ele praticamente inventou, do ponto de vista teórico e prático, Verdade. esse modo de A gente produção. estuda Taylor junto com Ford E, na e o graduação. Ford veio e deu uma incrementada, Isso. aproveitando os fundamentos de Taylor e criando uma esteira, assembler, que em lugar do trabalhador se deslocar ao longo da fábrica, a esteira trazia as peças até ele e ele colocava cada uma das peças. E foi assim que ele conseguiu produzir o modelo T, que custava $500, porque ele queria vender o modelo T para os seus empregados, e vendia. Os acionistas dele não gostaram muito disso, porque achavam que eles iam perder dinheiro. E foram contra ele na justiça. E o juiz deu uma decisão contra Ford, porque os acionistas achavam que iam perder com as ações. E Ford, no final, tinha razão, porque ele aumentou o salário dos empregados para os empregados produzirem mais e conseguir comprar o seu carro. E os acionistas não compreenderam, judicializaram. Felizmente, não prevaleceu a decisão judicial, e sim prevaleceu a decisão econômica, e se tornou realidade. Esse paradigma foi que produziu o moderno direito do trabalho. Verdade. Havia um direito do trabalho anterior, baseado na sua praia, que é direito civil, que era um contrato de locação de serviço, mas precisava uma regulação para esse novo modo de produção de trabalho industrial. Então, foi assim que surge o direito do trabalho. Ele é derivado de um paradigma, que é o paradigma do trabalho industrial. O trabalho industrial se caracteriza basicamente pela divisão do trabalho em pequenas frações. Cada fração é executada por um trabalhador e só um trabalhador. É chamada especialização rígida. Perfeito. Isso foi satirizado magistralmente por Charles Chaplin A Chaplin em tempos modernos. em tempos modernos. Aquilo ali, ele sacou e fez aquela caricatura, porque aquela crítica naquele tempo parecia um negócio assim tolo, parecia uma brincadeira, parecia uma piada. Não, era uma crítica importante ao nascente trabalho industrial taylorista fordista, que só agora que a gente percebe que o artista sacou bem o que era que estava acontecendo. Pois bem, como todo movimento que acontece na infraestrutura, na base, na economia, ele produz um movimento semelhante na superestrutura, onde está o direito, a superestrutura é jurídico-ideológica. Para esse novo trabalho, não servia aquele paradigma do direito romano, aquele paradigma do direito civil, do Código Civil de Napoleão, que nós copiamos em 1916, mas todo mundo copiou no mundo inteiro. O Código Civil deve estar hoje com quase 270 anos É. lá, O o de Código Civil é Napoleão. de 1804, o Código Napoleão. Pois é. Então, aquele modelo, aquele paradigma e aquele direito, que era um direito civil de contrato de locação e tudo mais, ele não servia para o novo paradigma, então ele teve que ser substituído pelo direito do trabalho. E o direito do trabalho surge assim, como reflexo de uma mudança à vida no modo de produção. Especificamente no caso do Brasil, o direito do trabalho surge mais ou menos para e passo com o próprio trabalho industrial. Se você considerar como referência a Revolução de 1930, que introduziu no Brasil a industrialização substitutiva de importações, portanto, indústria, ao longo de 13 anos, de 1930 a 1943, se foram produzindo várias regulações para esse novo trabalho baseado na especialização rígida, o trabalho industrial.
Em 1943, quando Getúlio Vargas outorga a CLT, o que ele está nos outorgando, como dizia Susequinde, um dos redatores da CLT, era a legislação da véspera, que levou 13 anos para ser construída em legislação avulsa e que foi consolidada. Nós não temos propriamente um Código de Trabalho, temos uma consolidação, que é assim que foi chamado, mas é o nosso Código do Trabalho. Então, 13 anos para formatar um diploma, um diploma jurídico adequado para o modo de produção capitalista baseado no trabalho industrial. 13 anos. Acontece que em 1943, uma particularidade que ninguém costuma notar. Em 1943, quando a CLT é outorgada, o Brasil ainda era um país preponderantemente agrário. A Sim. maioria da população estava no campo, estava na zona rural. A CLT, quando surge, ela regula só o trabalho urbano. Urbano. Vale dizer, ela regula só o trabalho industrial. E se você prestar atenção na CLT, os artigos 2º e 3º, eles são eles têm uma circularidade. Um diz o que é empregador, outro diz o que é empregado. E ele diz um em face do outro. É empregador quem trabalha, quem contrata empregado, e é empregado quem é contratado por empregador. Isso é isso que ele diz, mas todo mundo sabia que ele estava se referindo que era o trabalho industrial. E se você prestar uma atenção melhor no artigo 482, que é o que regula a despedida por justa causa, ali está o cerne do trabalho industrial. Aquele que, no caso do Brasil, substituía não só o trabalho artesanal, como também substituía o próprio trabalho escravo. O artigo 482 da CLT nada mais é do que a disciplina fabril. O modo de produção capitalista industrial precisava de disciplina. E a disciplina se dava na fábrica, no chão da fábrica. E o artigo 482 garantia a disciplina fabril. O restante todo dele era um paradigma do trabalho do Estado previdenciário, que era o modelo da época, ou trabalho ou bem-estar social, como queira, as duas coisas se referem ao mesmo fenômeno. O que é fato é que a CLT é, por excelência, a regulação jurídica do trabalho industrial. O que nós não sabíamos é que em 1943 já começava a acontecer uma crise de paradigma do trabalho industrial que havia sido criado na virada do século. E essa crise ela começa a se desenvolver quando nós começamos a aplicar a CLT. Porque note que a CLT só foi sendo aplicada paulatinamente à medida em que as fábricas surgiam. Portanto, ela era uma legislação de suporte ao trabalho industrial. Ao regular, ela dava suporte. E à medida em que havia industrialização, e a industrialização no Brasil foi financiada com a acumulação de capital da agricultura. Um exemplo clássico disso é o Conde de Matarazzo, em São Paulo, que com o que ele ganhou na agricultura, ele criou as indústrias reunidas Matarazzo, que existiram ao longo de boa parte do século XX e até desaparecer. Sem CLT, não havia indústria Matarazzo. Então, o Matarazzo era um negócio curioso. No campo, ele não aplicava a CLT e na indústria ele aplicava. Então, Getúlio Vargas foi muito esperto e muito inteligente, e por trás dele ele tinha pessoas inteligentes e competentes, como é o caso de Oliveira Viana, que era um sociólogo que participou da elaboração da CLT, que tinha o domínio disso, ele sabia o que estava fazendo. Getúlio Vargas pode até não saber, mas sabe, Oliveira Viana sabia. Mas Getúlio Vargas sabia. Getúlio Vargas era um estancieiro. Ele não podia criar uma legislação que desagradasse os estancieiros, que desagradasse o patronato agrário. Então, ele criou uma legislação que se aplicava a uma porção muito ínfima da força de trabalho no Brasil, muito pequena. Basicamente, a população economicamente ativa do comércio urbano e da nascente indústria que havia começado nos anos 30 com o modelo de industrialização substitutiva de importações. O que é fato é que, ao longo do tempo, à medida em que foi totalmente migrando a população para a cidade, porque ela foi se industrializando, e foi encolhendo o trabalho rural, e aí começou finalmente a se aplicar normas trabalhistas também ao campo, também à economia agrária.
e ela começou ali por volta dos anos 60, início dos anos 60, 64, com o Estatuto da Terra, onde tem uma regulação do trabalho rural, e ela só se completa em 1988 com a Constituição, quando ela unifica os dois. Tanto faz trabalho urbano como trabalho rural, vale a mesma regra. O que nós não no que nós demoramos a perceber é que havia uma crise já no pós-guerra do paradigma do trabalho industrial baseado na especialização rígida. E essa crise ela tem uma origem curiosa. Os americanos destruíram a economia japonesa com 2 bombas atômicas lançadas no final da guerra sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas, em seguida, os americanos perceberam que precisava reconstruir a Europa destruída, com o Plano Marshall, e o próprio Japão. Então, os Estados Unidos, que emergia como potência da Primeira Guerra, ficou mais poderoso ainda na Segunda Guerra, usando coisas diferentes. O Plano Marshall não permitiu, impediu que a França tivesse uma repetição do Tratado de Versalhes, que impôs pesadas indenizações à Alemanha. Não teve indenização, ao contrário, teve um plano de financiamento da reconstrução da Europa e um plano de reconstrução do Japão. E nesse plano de reconstrução do Japão, ainda sob a gestão de Marshall, não o Marshall do Plano Marshall, mas o general mesmo, eles mandaram para lá um estatístico que era muito pouco prestigiado nos Estados Unidos, eles mandaram para o Japão. Um desses estatísticos chamado Edward Deming. E o Japão havia se industrializado baseado no modo de produção taylorista-fordista. E o Deming tinha inventado uma superação do modo de produção taylorista-fordista que era rechaçado nos Estados Unidos. Ele chegou para o japonês e disse, olha, se vocês quiserem fazer o que vocês sempre fizeram, tudo bem, é um problema de vocês. Agora, a minha proposta é um pouco diferente. Eu acho que vocês devem mudar esse paradigma e substituir a especialização rígida pela especialização flexível. Então, ele tinha uma proposta em que os trabalhadores não eram mais rigidamente especializados, eles eram flexivelmente especializados. O mesmo trabalhador já realizava várias tarefas, e não mais só uma tarefa, e ele realizava isso numa ilha, de tal sorte que, em lugar de parar a linha de montagem todinha, se acontecesse algum problema, como acontecia no modo de produção taylorista-fordista, parava só aquela ilha de produção e o resto continuava trabalhando. Ele inventou o toyotismo. Toyotismo. Então, o toyotismo devia ter outro nome, porque devia homenagear o nome de Deming, Edward Deming. Certo é que a Toyota aplicou, note que quando foi aplicado não tinha computador, era tudo na mão, no olho. E o Japão se recuperou e virou uma potência com base no modo de produção flexivelmente especializada ou toyotista. Basicamente era isso, o trabalhador ele era flexivelmente especializado. E isso fez o caminho de volta, esse paradigma se tornou dominante no mundo inteiro e passaram a conviver 2 tipos de indústria. As antigas indústrias tayloristas fordistas continuavam com o jeitão dela lá, mas aquelas que se modernizaram aderiram ao toyotismo. E esses paradigmas, eles sempre migram. Eles começam na indústria, mas eles migram para o setor do comércio, migram para a agricultura, migram para o setor serviços e migram para o setor público. O Brasil, em 1943, adotou o trabalho industrial taylorista fordista na empresa privada. E em 1953, através do Estatuto do Servidor Público da União, adotou no serviço público e é praticamente assim até hoje. O novo regime jurídico único não mudou grande coisa. Não afetou muito isso. Então, continua se praticando no serviço público e também em várias empresas arcaicas o paradigma da especialização rígida, que entrou em crise. É um paradigma que já não está mais resolvendo os problemas. E pior, nós não temos ainda um direito para regular esse novo paradigma. O nosso direito, a nossa CLT, permanece com o artigo 2º e 3º e o 482 da disciplina fabril do mesmo jeitinho que estava lá. Nem a última reforma, a pretexto de modernizar, manteve intocado o cerne, o núcleo essencial e irrenunciável do trabalho taylorista-fordista. Essa é a crise.
a longa crise do direito do trabalho é essa incompatibilidade entre a base socioeconômica, onde o paradigma já é o da especialização flexível, e uma legislação que corresponde à década de 30 até 40, mais ou menos, que é o da especialização rígida. E para piorar, recentemente, o paradigma da especialização flexível, flexivelmente especializada, foi bruscamente afetado com o surgimento da inteligência artificial, ou até mesmo antes da inteligência artificial, essa mais recente, a generativa, com o surgimento de um novo tipo de trabalho flexivelmente especializado, que está sendo chamado de uberismo, porque desta vez, em lugar de ser Ford, é uma empresa de táxi chamada Uber, que fornece um novo paradigma, para o qual também nós não temos ainda uma regulação. Então, nós temos uma crise dentro da outra. E o direito do trabalho não está conseguindo responder a nenhuma das duas últimas crises pelo qual está passando o modo de produção. Nós, juristas, juiz laboralistas, temos sido incapazes de ofertar, de oferecer ao parlamento e ao executivo uma solução jurídica para esse problema. Eu até que me esforcei, Pamplona, e fiz uma proposta que está publicada num livro organizado pelo nosso confrade, saudoso confrade Ney Prado, que foi apresentado no Congresso por uma parlamentar paraense, a deputada Ann Pontes, que propunha basicamente a replicação do que Getúlio Vargas fez em 1943. Era uma legislação de transição de um paradigma para outro. Basicamente era essa a proposta. Foi arquivado o projeto. Basicamente era reconhecer que existem empresas de novo tipo, empresas que praticam a especialização flexível, e existem empresas que praticam ainda o taylorismo fordismo. Para essas, a CLT é boa. Para as empresas de especialização flexível, não serve. Então, a minha proposta era criar um tipo de organização socioeconômica de responsabilidade social que preservava o núcleo essencial e irrenunciável do direito do trabalho, que é o que está na Constituição, e, por negociação coletiva, regulava o que não está na Constituição, a troco de alguns incentivos. Por exemplo, Sistema S. O que gasta com treinamento, desconta do Sistema S. Quem tem plano de previdência privada, deduz da contribuição para a Previdência. Enfim, para fazer uma compensação de gastos. Mas, aparentemente, o Congresso não está maduro, os empresários e os trabalhadores não estão maduros para fazer essa transição. E nós não temos um governo ditatorial, como era o de Getúlio, para impor um projeto dessa natureza. E, enquanto isso não acontece, nós vivemos essa longa crise do direito do trabalho, para a qual, por mais que eu me esforce, eu não tenho ainda solução, a não ser esta. Essa é a longa crise do direito do trabalho. É uma longa crise do direito do trabalho em que o paradigma dominante ele está sendo modificado o tempo todo, mas o paradigma emergente ainda não teve uma disciplina jurídica que possa garantir uma estabilidade das relações. E por isso a crise. E meus amigos e minhas amigas, hoje vocês tiveram o privilégio de ouvir uma aula sobre a evolução da disciplina jurídica das relações de trabalho no Brasil e no mundo, com o nosso estimado confrade José de Alencar. Meus amigos e minhas amigas, vejam os outros vídeos aqui do ABDT Entrevista e vejam também a playlist de ABDT Memória Viva e vocês vão ter muito material, muito conteúdo produzido pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho a serviço do direito e do processo do trabalho no Brasil e no mundo. Até a próxima!